Sal da Igreja com bom dia de salvação. Venho fazer esse vídeo para falar sobre o coração, o nosso coração, o coração do homem. Vamos ver ali em Mateus 15:19, uma palavra de Jesus esclarecendo sobre o coração, que diz assim, Mateus 15:19, diz assim, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Você vê, irmão, que do coração só procede coisas ruins. E ainda tem quem diga no mundo, obedeça a voz do seu coração. Você vê que o mundo e o diabo, eles estão juntos. Quer dizer, o coração é o maior amigo do diabo. E a gente vê agora, a gente está vivendo o quê? No final dos tempos, a qual vai acontecer uma grande guerra na Europa e vai quebrar a Europa para vir o surgimento do anticristo. E aqui no Brasil, o Brasil vai assediar o avivamento da igreja, a qual vai ser avivada aqui no Brasil, o avivamento. O Brasil vai ser o celeiro para o mundo, para levar esse avivamento para o mundo. Os milagres de Cristo, a ressuscitação de mortos, você está entendendo? A expulsação de demônios. Quer dizer, o Brasil vai ser o celeiro desse avivamento. Agora também no Brasil, entre os cristãos, também vai estar acontecendo a apostasia, a qual os homens vão apostatar da palavra de Deus, vão apostatar da fé. A religiosidade vai continuar do mesmo jeito, a religiosidade. Eles vão apostatar da fé, eles vão apostatar de não crer nos milagres, de não crer nos feitos de Deus, a qual está lá em Marcos 16, esses sinais seguirão os que crerem no meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, escorpião, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. E colocando a mão nos enfermos, eles serão curados. Você vê que eles vão lutar contra isso, contra os feitos do Espírito Santo. Eles vão estar na apostasia, usando a palavra de Deus contra o Espírito Santo. É o que vai acontecer, porque antes de Jesus arrebatar a sua igreja, vai acontecer a apostasia, a qual os cristãos vão usar a Bíblia contra o Espírito Santo. E vai haver um grande mover do Espírito Santo no ministério apostólico aqui no Brasil. E esse avivamento vai trazer avivamento para o mundo. O Brasil vai ser um celeiro de avivamento para o mundo. O Brasil vai ter um mover muito grande do Espírito. Enquanto vai acontecer a guerra na Europa, para poder surgir o anticristo. Após a igreja ser arrebatada, vai vir o anticristo. Mas eu não vou estar mais aqui. Você está entendendo? Os cristãos que viveram o avivamento, muitas pessoas vão ser curadas. E os cristãos que estão vivendo na apostasia, eles vão dizer que é o diabo que está curando. Por quê? Eles vão dizer que é o diabo, porque eles não entendem aquilo que é bíblico. Quando fala lá em Mateus 24, sobre os falsos profetas, ele fala, quando o anticristo estiver no lugar santo, aí ele fala que surgirá falsos profetas, você está entendendo? E falsos cristos. Mas isso é o anticristo que já está na terra. Então, o momento que vai acontecer agora é o avivamento da igreja, é o mover do Espírito Santo de Deus. Não seja enganado pelo seu coração. O coração é o maior amigo do diabo, como está escrito aqui, em Mateus 15:19, que diz assim, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos,
e blasfêmia. Você vê que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. É o que ele está fazendo aí no mundo, colocando enfermidade, matando as pessoas, assassinando. Esse mover é do diabo. Mas acontece porque as pessoas dão legalidade a ele. As pessoas dão legalidade ao diabo, praticando o pecado. Mas Jesus, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Jesus veio trazer prosperidade para os seus filhos, que obedecem a sua palavra, que não anda movido pelo coração, pelos sentimentos do coração, que usa a inteligência, usa a cabeça, vê o que está na palavra e coloca em prática e obedece os estatutos de Deus, como diz lá em Deuteronômio 28:15. Aqueles que não obedecem os meus estatutos e os meus mandamentos, essas maldições vão te alcançar. E o que é essas maldições? É assassinato, é morte, é fome, é enchente, é tudo quanto não presta que vão acompanhar essas pessoas que não obedecem os estatutos de Deus. Aí você pensa, não, meu diabo, sim, mas é você que não quer dar crédito à palavra de Deus. Aí como está escrito lá em Deuteronômio 15, está entendendo? Deuteronômio 28:15, essas maldições vão te alcançar, porque quando você vê lá o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aí você diz, é de Deus, traz aquela emoção. Quando você lê o Salmo 91, que diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido, aí tu é uma emoção. Mas quando fala em Malaquias 3, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois fazei prova de mim, que eu vos não abrirei a janela do céu, e mandarei sobre vós bênção tal, que não tem nem lugar para colher. Quer dizer, você não está tendo nem depósito para colher de tanta bênção que Deus vai enviar. Aí isso aí para você não é bíblico. Para você isso não é palavra de Deus. Quando é para dar, você não abre a mão. Você tem o espírito de Mamon, o Deus do dinheiro. Você não abre a mão para a obra. Você é assim para a obra de Deus. Você fecha a mão para a obra. Eu acho que habita em você um demônio, que é o Mamon, o Deus do dinheiro, porque você não abre a mão para a obra. Você se emociona com os salmos, você se emociona com as palavras de Isaías, que fala as palavras que vem agradar o seu coração, e você vivendo uma vida podre, você não obedece os estatutos de Deus. O avivamento da igreja vai acontecer, e Satanás, que é o maior amigo do seu coração, ele vai enganar você, e vai acontecer o avivamento da igreja. Deus vai arrebatar a sua igreja e você vai ficar para viver a grande tribulação. Por que você vai viver a grande tribulação? Porque você usou o seu coração. Você passou a vida indo para a igreja, se emocionando, escutando o hino, ai Deus, chorando, fazendo aquela cena, parecendo uma novela da Globo. Você está entendendo? Parecendo uma novela da Globo. Então eu estou lhe alertando, o avivamento da igreja vai vir aí. E os cristãos que estão vivendo na apostasia, eles vão dizer que é o diabo. Você está entendendo? Porque o diabo trabalha assim, irmão, para causar dúvida no seu coração. O diabo, ele usa a palavra de Deus, como ele usou lá com Jesus, quando Jesus estava no deserto. O diabo usa a palavra de Deus hoje. Porque quando você analisa lá em Mateus 24, quando o anticristo está lá perante a imagem do anticristo, de quem lê entenda, ali ele está falando dos falsos profetas, dos falsos cristos. E quem é o falso Cristo? É o falso profeta, que é o que está junto do anticristo, que é o falso Cristo, que é o próprio diabo, que é o falso Cristo. Ele não é Cristo, ele é o falso Cristo, e ele já vai estar na terra, e ele vai enganar todo o povo de Israel, minha gente. Ele não vai enganar a mim e nem os cristãos daqui do Brasil não, irmão, que os cristãos já têm sido arrebatados. Quando fala lá naquela passagem, Mateus lá, 24, Deus já tem arrebatado a igreja, a qual o anticristo está na terra, foi para Israel. Você está entendendo? Inaugurar o terceiro templo, irmão, ele já está na terra. Aí onde é que vai surgir os milagres dele? Ele vai curar, ele vai fazer descer fogo do céu, num sistema ali de computador.
Ele vai fazer descer fogo e vai enganar muita gente, porque o povo vai pelo coração. Ai, que coisa bonitinha, é bonitinho isso, essa palavra é bonitinha. Ele vai falar a palavra bonitinha, o povo diz, que palavra bonitinha que o anticristo, que o Messias está falando, que o pessoal vai achar que ele é o Messias. O pessoal, porque a palavra dele vai ser bonita. Ele vai dizer, venha meu filho, pode ficar do jeito que você está mesmo, desmantelado, podre, sujo, que eu aceito você. Ele vai dizer que Deus é injusto, tudo isso ele vai fazer e vai enganar você, porque você é movido pelo coração. E do coração diz assim, ó, Mateus 15:19, diz assim, ó, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Pronto. Você fica pensando, o seu coração fica pensando que onde o Espírito Santo está fazendo milagres, o seu coração fica dizendo a você que é o diabo. E você acredita nesse desgraçado desse seu coração. E o seu coração vai impedir de você subir no arrebatamento. E você vai ficar aqui, vai ter que ser morto pelo anticristo, para você também fazer parte da boda do Cordeiro lá no céu, aonde estão os irmãos reunidos. Porque você não deu crédito a essa palavra. Você não deu crédito, você ficou perseguindo os pastores que estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Você ficou perseguindo a igreja, que acontecia milagres e prodígios. Você dizia que não era Deus, era o diabo. Então, quando você vê o diabo fazendo os milagres aqui na terra, quando ele tiver, aí você vai ver que a igreja, que nessa época que a gente está vivendo o avivamento, era o Espírito Santo que curava, mas agora vai ser tarde. Você vai ter que ser morto para poder ser salvo. Você pode ser decapitado, você pode ser assassinado com uma bala do fuzil, depende do país que você tiver. Que o anticristo, ele vai querer que você negue o nome de Jesus para colocar o chip. E se você não negar, permanecer com Cristo, você vai sofrer a mesma perseguição, a mesma contrariedade que eu estou recebendo hoje, você vai receber amanhã, porque Deus é justo e não deixa que seu nome seja escarnecido, que tudo aquilo que o homem